Então, aqui no Brasil, como muito bem explicou o professor Olavo, se defende muito o ato da leitura e o culto aos livros, né? Porém, o entusiasmo em torno disso se dá de uma forma muito fetichista, né? Ou seja, como se num passe de mágica fôssemos aprender tudo. Ou seja, basta você ler que você automaticamente se torna uma pessoa inteligente. Basta a pessoa estar segurando um livro, estar portando o livro nas suas mãos ou embaixo do braço, que ela se torna basicamente sinônimo de uma pessoa culta, né? Muitas vezes se tem esse fetiche. Fetiche é uma fantasia, né? Algo que encanta. Mas é óbvio que a nossa capacidade de aprender não se dá somente pela leitura. A leitura é um caminho, né? Todos os dias nós estamos intuindo coisas ao redor de nós, né? Desde a luz do sol que bate à nossa janela, ou a luz elétrica, a lâmpada elétrica, nosso campo de visão, né? Estou vendo a mesa, estou vendo as cadeiras, estou vendo a estante com os livros, estou vendo o sofá, né? Estou vendo as estrelas através da janela, né? E tudo isso vai compondo, né? Isso, em primeiro lugar, isso é a intuição. E, né, na medida em que os nossos afazeres básicos já estão quase todos concluídos, porque todos os dias a gente precisa comer, a gente precisa tomar um banho, né? A gente precisa fazer uma faxina em casa, né? A vida moderna, né? A gente, enfim, precisa trabalhar. Então, uma série de coisas devemos cumprir ao longo do dia e que também, de certa forma, nos instruem, nos tornam mais comprometidos, compromissados, mais afeitos à realidade, né? E é claro que também todo esse repertório de experiências que passamos não precisam ser experiências assim elevadíssimas. Isso o professor Rodrigo Gurgel explicou muito bem. Para se compor uma boa literatura, não há necessidade de se ter uma experiência extraordinária. O nosso próprio dia a dia pode ser enriquecido, porque tudo isso que compõe o nosso dia, o nosso entorno material, né, faz parte da nossa história, do nosso cotidiano, e tudo isso pode também compor o nosso imaginário. Então aqui quando você fala assim de um poema clássico como aqui o Maria de Dirceu, né, do Tomás Antônio Gonzaga, né, se fala de um poeta do chamado período do arcadismo, né, e uma pessoa que não só tem uma participação na literatura do Brasil, mas uma participação histórica até bastante relevante, porque ele esteve no movimento da Inconfidência Mineira, sofreu as repressões, sofreu a prisão, né, e ao mesmo tempo deixou um pequeno legado literário para o nosso país que de certa forma vai compondo uma das grandes contribuições para o nosso vernáculo. E tudo isso se deu como? Né? Se deu a partir das experiências dele. Não só a experiência amorosa, a idealização amorosa. Porque se qualquer pessoa que tenha realmente lido e buscado compreender o Maria de Dirceu, o Tomás Antônio Gonzaga, sabe que ele segue uma espécie de, é como se fosse um Dante Alighieri, né? Não no mesmo nível do Dante Alighieri, mas o modo dele se expressar através das liras, né? Você tem lá a idealização de uma mulher. É o famoso poema Pastoril, né? E tudo isso já tem as suas raízes lá na Europa, num período que precede ainda o próprio romantismo. Por exemplo, na Alemanha, você vai ter poemas assim, os poetas laquistas, né? Lá na Europa, na Inglaterra você vai ter o Wordsworth, lá na Alemanha você tem o Klopstock, né? Então, esses modelos vieram para cá e ajudaram a enriquecer a própria formação da língua portuguesa a partir de gênios literários, como um Tomás Antônio Gonzaga. Então, e todos gênios literários como esse, é claro que eles tiveram que aprender também, eles tiveram que estudar, eles tiveram que entender também, não só ajudar a formar a língua, mas também tinham que compreender a nossa língua.
mas eram pessoas também cultas, mas também são pessoas que viveram, né? Viveram seus amores e as suas decepções, né? As suas seus períodos de prosperidade e adversidade, as suas ilusões, enfim. Então, o repertório que compõe aqui, por exemplo, Maria de Dirceu, isso que eu estou fazendo uma análise provisória da, da obra. É só uma indicação. Você vê que ele está repleto, se você lê Maria de Dirceu, você vai ver que ele está repleto de noções científicas, de noções sobre mitologia, de uma fé religiosa e de experiências amorosas ou experiências terríveis dentro da Revolução Mineira, que você forma uma amálgama de erudição e de experiências, entendeu? Ele não era simplesmente uma pessoa que estava presa em seu gabinete com o rosto mergulhado na leitura. Não, ele enriqueceu as leituras dele com experiências. O professor Olavo sempre indica, quando você vai ler literatura, não é só a literatura que vai te preencher, vai te preencher de uma linguagem, de um conteúdo e de possibilidades de vida, né? Mas a sua própria experiência se projeta na literatura, na leitura, para enriquecer o teu entendimento. É um afinar-se um com o outro, vai se afinando. É uma relação que se estabelece com o escritor. Então é aí que a gente vê que não basta simplesmente ler, não basta repetir um mote. A leitura constrói o homem, né? Essas frases prontas, essas frases muito superficiais. Leia, porque a leitura vai te tornar mais inteligente. E fica assim, sabe? As pessoas. Eu vejo que quase todas as pessoas que ficam elogiando a leitura ou que gostam de demonstrar a sua admiração pelas pessoas que leem, são pessoas que não leem porcaria nenhuma. São pessoas que têm uma imensa preguiça de ler, mas vivem ali, vamos dizer, lisonjeando os leitores, as pessoas que estudam, né? Mas pera, para que você está fazendo isso? Se você mesmo não segue esse caminho? Elogios não valem nada, o que interessa são os atos. Então é claro que não basta apenas ler, né? Apenas ler não vai garantir que tu compreenda. Você precisa estabelecer um compromisso com o livro, né? Com o conteúdo do livro. Sobretudo poesia. Poesia é difícil de ler. Sobretudo se você pegar aqui uma obra como Maria de Dirceu, que é extensa, tem quase 200 páginas só de versos. E você sabe, para ler uma poesia, você sabe que um verso, você sabe que ela vai se fazendo em estrofes, né? Então, um verso, a passagem de um verso para o outro, se ela não é, por exemplo, dividida por uma vírgula, não tem uma pausa. Você lê aqui e já continua aqui. Quando você tem uma vírgula ou um ponto e vírgula, aí você dá uma pequena pausa. Quer dizer, é tudo musicado, né? Como o professor Lavo sempre muito bem explicou. O professor Lavo, Otto Maria Carpo, Rodrigo Gurgel, entre outros grandes estudiosos da literatura, eles explicam, a poesia é como música, você tem que pegar o ritmo. E é difícil, né? Muitas vezes, o Maria de Dirceu, essa personagem, ela se tornou muito popular em novelas e em filmes aqui no Brasil. Mas isso me parece mais, essa popularização me parece até uma espécie de vulgarização da coisa. Porque, e muitas vezes até se tem, me parece, pelo menos, as pessoas têm uma imagem um tanto esdrúxula da literatura brasileira, sobretudo desse período de formação ainda, né, dos estados, essa história do Brasil ainda nos seus primeiros séculos. Você tem a literatura colonialista. Toda essa literatura é de uma riqueza assim incontestável e as pessoas muitas vezes desdenham. Então, só a obra Maria de Dirceu, que o título pode sugerir apenas um poema romântico, pastoril, na verdade ela está repleta de noções científicas, mitológicas, filosóficas, religiosas e até revolucionária. Política está ali. A linguagem é pastoril, né, e romântica, mas por meio dessa linguagem se faz até uma espécie de revolução. Se fala da política. Ele se articula com tudo, como eu disse, com a mitologia, com a filosofia, com a ciência, com a religião,
com a sua própria psicologia, né? Ele faz uma autoavaliação de si. Você vê que o tempo todo, não que ele se menospreze, mas ele está disposto a prescindir do eu, de todas as suas glórias, para, né, dedicar-se ao seu amor, vamos dizer, dedicar o seu amor a alguém. Então é uma espécie de elogio supremo ao amor, dirigido ao próximo, ao mesmo tempo que ele indica que para ser um herói, né, não há necessidade de ser uma grande pessoa, de ocupar um grande posto, né, uma posição de status, mas basta ser honesto, basta ser comprometido com a verdade. Esse é o herói, né? Então, para ler uma, para entender bem, por exemplo, um livro de literatura, de poesia, né, já que estamos falando de leitura, você tem que saber respeitar o autor. Você vai ler o Maria de Dirceu, você tem que ter uma, você tem que, e isso é fato, gente. Você tem que ter uma responsabilidade. Ó, eu tenho uma responsabilidade de compreender esse poema, porque alguém, isso custou quase a vida de alguém. Uma pessoa passou muito tempo escrevendo isso aqui, passou por experiências terríveis, assim como experiências celestiais, mas profundas, em ambos os casos, sejam positivas ou negativas. Mas essa pessoa teve uma experiência profunda na vida e deixou um legado literário. Então nós temos que ter respeito por isso. Não se trata de um respeito religioso, mas um respeito intelectual, né? E se a pessoa tem o interesse de ler e compreender, porque não basta só ler, você tem que compreender, você tem que trazer aquilo para a sua vida. Então você tem que estabelecer um compromisso e uma responsabilidade diante do conteúdo, do poema, no caso aqui o poema em questão, né? Então ele é um compromisso, uma responsabilidade e um respeito, né? Isso tem que te mover para a leitura. Você tem que ter você tem que ter conteúdos e você tem que ter essas motivações para compreender bem. Senão, vai ser uma leitura superficial, né? E de ostentação. Eu li Marília de Dirceu. Tá, o que que significa? Não sei, né? Vai ser assim, tipo o Homer Simpson, né? Então, é uma responsabilidade não só diante da obra ali, que foi feita justamente para tornar as pessoas mais inteligentes, para despertar cada vez uma capacidade de se intensificar as suas próprias experiências, né? Uma obra que é dirigida ao público, no sentido de torná-lo mais rico em linguagem, em inteligência e em possibilidades, né? Então, que merece respeito, mas também um respeito pela sua própria inteligência. Você tem que colocar esse desafio para você, quando você for ler, e dizer, eu vou compreender isso aqui. E se eu precisar de instrução para ler a obra, eu vou buscar essa instrução antes e depois vou ler a obra. Ou vou lê-la e vou tentar compreendê-la da melhor maneira que eu puder. Mas eu vou estabelecer um compromisso com a coisa, que é um compromisso, né, que é um respeito não só concedido ao autor da obra, mas concedido a você mesmo. É um compromisso com a obra e com você mesmo, né, com a sua inteligência e com a inteligência dele. É uma articulação. A pessoa que escreveu isso aqui, já faleceu há séculos, né? Que é o Tomás Antônio Gonzaga. Mas você ainda conversa com ele, de algum modo, né? Porque ele deixou uma linguagem capaz de se comunicar com todos, né? E é uma linguagem que está registrada ali para tornar as pessoas mais inteligentes, para abrir os olhos das pessoas para uma realidade a mais no mundo, para uma experiência, né, a mais no mundo, que pode ser vivida por todas as pessoas, entendeu? Então não basta só a leitura, é o compromisso, compromisso com o conteúdo, compromisso com a sua inteligência, né? É o buscar enriquecer a sua experiência, né? É o buscar tornar-se mais inteligente, né? Tornar-se mais afeito à realidade, né? Então, era mais ou menos isso. Sempre que se recomenda um clássico, deve se recomendar com responsabilidade, né?
e com clareza, ok?